Boa noite, galera. E aí, como estão? Eita, pera só um minuto aqui. Espero que estejam bem. Então vamos lá para mais uma. Eita, meu Deus, queria aparecer um negócio aqui embaixo. Ai, tá aqui. Vamos lá para mais uma aula de história, história do Brasil, né? A aula passada ela foi sobre escravidão africana, escravidão no Brasil em si mesmo. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa aula, quiser trocar uma ideia sobre essas questões, eu estou à disposição, viu? E essa aula agora, que é a nossa aula 6, vai ser sobre invasões estrangeiras no Brasil colônia, que se delimitam principalmente em invasões francesas e holandesas. Vamos embora lá. Eita, não tá. Aí, aí. Então a gente começa por uma questão de cronologia, né, histórica com as invasões francesas. As invasões francesas, a gente tem que dar uma contextualizada no que estava acontecendo na Europa naquela época. Que vocês vão ver em história geral, mas eu vou falar aqui. É, Primeiramente, a Europa estava passando por uma guerra de religião. Então, grupos huguenotes, huguenores principalmente, eles que são contra as questões religiosas que estavam acontecendo na Europa na época, eles saem da França, eles saem da Europa, a Europa que estava no caos, e eles se instalam na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara não era a Bahia. A Baía de Guanabara era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a atual capital do Brasil. Não, o Rio de Janeiro não era a capital do Brasil ainda não, perdão. Mas a Baía de Guanabara era o Rio de Janeiro, só para vocês se situarem. Então, decorrente dessa guerra de religião, né, a gente vai ter essa instalação francesa, essa invasão francesa no, no território brasileiro. O que estava acontecendo naquela época na Europa, além dessa guerra da religião? A gente tinha um, um capitalismo essencialmente comercial, então a expansão do comércio era uma dos fatos que essa galera europeia mais prezava, então eles procuram terras para se instalar esse capitalismo comercial. E a gente vai ter uma diferença também de pirataria e invasão, porque a pirataria acontecia em todo o Oceano Atlântico, a invasão também ocorre em algumas colônias. A pirataria, ela vai ser ataques, vai ser roubos, vai ser saques, assim, sabe? É como se a França viesse para o Brasil, atacasse o Brasil e fosse embora. A invasão não, a invasão ela visa a permanência e a ocupação daquela população que está invadindo no local. Então, por isso que é denominado invasão francesa e não pirataria francesa. Que eu lembro que eu falei na aula, numa das primeiras aulas nossas de ocupação territorial do Brasil, que os franceses eles eram piratas do Brasil. Não sei se vocês lembram, mas eles tinham justamente esse conceito de pirata. Por que não é invasão? Porque era a, a, o objetivo não era a permanência, não era a ocupação da terra, e sim os ataques. Então, é bom vocês frisar essa diferença aí, caso caia em alguma prova, né? Então, bora lá. Então, a gente vai ter essa invasão francesa, decorrida principalmente do que estava rolando na Europa, da religião, né? De grupos, guerra da religião e tal. Então, eles vêm e se instalam na Baía de Guanabara. Uma das coisas que favoreceram essa instalação dos franceses na Bahia é que esse local do Brasil era habitado pelos tamoios. E esses tamoios eram um grupo indígenas que era inimigo dos portugueses. Então, ele vai ser aliado do francês, entendeu? Então, ajuda, nessa instalação. Então, como eu disse, a Bahia era a capital do Brasil e o segundo maior território produtor de açúcar. Se o intuito da invasão é o desenvolvimento do capitalismo comercial, então é importante que se ocupe um território que é grandioso em produção de açúcar. Então, por isso também se escolhe a Baía de Guanabara.
Então, a gente vai ter, né, esse Nicolau Villegagnon, que é o vice-almirante da Bretanha. Então, com esse incentivo do rei francês, ele vem armados, né, da Normandia de Bretanha e invade a Baía de Guanabara em 1555. Após essa tomada, né, dos franceses, a gente vai ter a chegada de famílias calvinistas, que a gente, como estava tendo uma guerra de religião, e a religião que guerreava na Europa, né, que queria ocupar toda a Europa, era o catolicismo. Calvinistas, eles são protestantes, então são contra os católicos. Então é interessante que essas famílias calvinistas, protestantes venham para cá mesmo, para ocupar a região. Então, João Calvino, um dos principais líderes dessa reforma calvinista, ele queria formar uma comunidade reformada no Novo Mundo. Ele vem com o intuito esse estabelecimento do protestantismo mesmo. Então, a partir disso, dessa invasão, a gente vai ter que os franceses eles estabeleceram uma feitoria de comércio, né? Francês na França Antártica. Camila, por que França Antártica? A gente tem o Polo Ártico, que fica no norte, e o Polo Antártico, que fica no sul. Era de conhecimento dessa galera ocidental que o Antártico ficava no sul, lado do Brasil, quando a gente pega o mapa mundi. Então, por isso que se chama Polo, por isso se chama França Antártica. A partir desse estabelecimento da França aqui, né, o governador-geral, que era da época, o governador-geral, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, é quem administra esse, esse território. Então, o governador-geral ele não vai conseguir expulsar os franceses daqui. Então, a gente vai ter uma troca de governador-geral nesse, nesse tempo, e o governador-geral atualmente passa a ser, da época, né, passa a ser Mendes Sá. Esse Mendes Sá ele vai organizar uma expedição através do seu sobrinho Estácio de Sá e vai promover o ataque aos franceses que vão ser expulsos em 1567. Então, anteriormente, né, antes da expulsão, antes dos franceses habitarem, é importante a gente frisar do porquê que eles vieram escolher a Baía de Guanabara. Fala para mim. Eles escolhem a Baía de Guanabara porque naquele local não tinha ocupação nenhuma. Ninguém morava ali. Não tinha mínima ocupação. Então eles escolhem para ocupar. Então, após a primeira expulsão francesa, a gente vai ter uma, uma reação do Brasil, uma reação da coroa portuguesa para a ocupação efetiva desse local. Então, a partir da expulsão, né, vamos supor, uma das consequências, se cai na prova assim, uma das consequências da primeira ocupação francesa no Brasil, a fundação do Rio de Janeiro. A fundação do Rio de Janeiro é uma das consequências. Por quê? Não tinha ocupação no local. Daí eles veem que os franceses vêm e ocupam. Corre um risco tremendo deles perder o local. Daí eles conseguem expulsar. O que que eles fazem? Ah, precisa ocupar esse local aí. Então eles vão e ocupam. Então a gente vai ter então essa reação portuguesa 1.0, até brinco aqui porque a gente vai ver um monte de invasão no decorrer dessa aula, mas que traz como consequência a fundação do Rio de Janeiro. Eita. Então, seguido dessa primeira invasão, a gente vai ter uma segunda invasão francesa no local, que vai de 1612 a 1615. Expulsos da Baía de Guanabara, a gente vai ver que esses franceses, eles abrigam em Sergipe, vão ser expulsos do Sergipe, abrigam na Paraíba, vão ser expulsos da Paraíba, abrigam no Rio Grande do Norte, vão ser expulsos do Rio Grande do Norte. Daí, por fim, eles abrigam-se no Ceará e no Maranhão. Enfim, eles vão para a Guiana Francesa. Então, você vai ver assim, quando você pega, eu esqueci de colocar o mapa do território brasileiro. Ah, não, peguei esse, ah, não peguei não. Esse aqui não vale. Quando a gente vai ver essa expulsão do Rio de Janeiro, a gente vai ver que ele vai subindo no território brasileiro. Sergipe, depois Sergipe, Paraíba, depois Paraíba, Rio Grande do Norte, depois Ceará e depois Maranhão. No Maranhão, antes de ir para a Guiana Francesa, eles se instalam. Então, um grupo de franceses, eles ocupam o litoral do Maranhão e fundam o Forte de São Luís, que vai ser conhecido como São Luís do Maranhão. Se atentem aqui comigo.
São Luís está aqui. Tá vendo essa entrada aqui? Essa entrada, ela dá entrada para a bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele faz conexão com o Brasil todo. É muito estratégica a ocupação de São Luís, porque você tem o domínio dessa bacia da Amazônia, amazônica, né? A gente vai ter acesso a todo o Brasil, e tendo acesso a todo o Brasil, a gente consegue invadir tudo, a gente consegue tomar posse de tudo. Então, esse era o pensamento dos franceses, né? Então, esses grupos de franceses, eles vão ocupar o litoral do Maranhão, vão fundar o Forte de São Luís e vão dar nome à França equinocial. Por que equinocial? A gente tinha a França Antártica, que está perto do Polo Antártico, por isso que esse nome, e a França equinocial, porque ela está perto da linha do Equador. A linha do Equador passa aqui, ó. Acho que passa bem aqui mesmo, porque aqui é 2%, então é zero, né? 2 graus, quer dizer. Então, ela vai passar um pouco aqui. Então, perto do Equador, da linha do Equador, a gente vai ter essa denominação, então, de França equinocial. E essa França equinocial, ela é derivada do processo da União Ibérica, né, que a União Ibérica estava sofrendo, e a gente vai ver que é um cenário em que o rei da Espanha e o rei de Portugal, e os rivais desses reis, é, eles vão, a França era rival desses dois reinos, Portugal e Espanha. Então, essa rivalidade ela vai sobrar para o Brasil. Então, o ataque a essa França equinocial, ela vem dessa rivalidade. Então, eles tentam ocupar o Maranhão pelo fato da riqueza ser muito grande no Maranhão. Então, como eu disse, eles ocupam a entrada dessa bacia amazônica e a resposta luz espanhola, né, que é a União Ibérica, ela vai ser imediata. Por quê? Porque não pode deixar ocupar esse pedaço, entendeu? A bacia amazônica. Porque senão dá muito ruim. Então, os franceses, em 1615, eles vão ser expulsos. E pouco depois, como aconteceu na primeira invasão, né, a fundação do Rio de Janeiro, pouco depois a gente vai ter a fundação de Belém, Belém do Pará, como uma tentativa de ocupar a região também. E isso reverbera, né, para o fortalecimento do litoral decorrente dessas sucessivas invasões. Então, essa fundação de capitais, né, de metrópoles, não era metrópoles na época, mas de regiões importantes, ela, ela reverbera nessa ocupação maior do território brasileiro, que a gente vai falar mais para frente. Então, essa segunda reação portuguesa, a reação 2.0, ela vem decorrente dessa França equinocial. Seguido dessas reações francesas, dessas invasões francesas, a gente vai ter as invasões holandesas. Primeiramente, vou fazer uma contextualização de quem era a Holanda na época. A Holanda, ela tinha um território muito extenso, não extenso, mas extenso, não extenso quanto o Brasil, mas extenso considerando a Europa em si. E ela tinha várias províncias, e uma província que vai chamar atenção vai ser a província dos Países Baixos, que vai ser a dinastia de Habsburgo. No norte dessas províncias, a gente vai ter uma zona de tolerância religiosa muito grande. Então, muita gente vítima das guerras religiosas, elas migram para essas províncias. E nessas províncias, então, se a gente tem guerra religiosa, que o intuito é a difusão do catolicismo, você não é católico, você vai migrar para outro lugar que não tem o catolicismo. Então, você vai migrar para essas províncias do norte que têm tolerância religiosa. Tolerância, então eles toleram outras religiões. Então, muitos judeus, muitos calvinistas, protestantes, eles vão para essas províncias. E essas pessoas, esses judeus, esses calvinistas, eles são comerciantes ou se instalam como comerciantes. Então, a gente vai ter um desenvolvimento do comércio muito grande nesses aspectos, nesses locais da Holanda. Então, além disso, além desse esse fortalecimento do comércio, justamente dessas guerras religiosas no local, a gente vai ver que Portugal, ele era parceiro da Holanda com relação ao comércio do açúcar. Então, é impensável o comércio do açúcar português, brasileiro, sem os holandeses.
a Holanda, ela entra com o capital para o desenvolvimento do açúcar, ela entra com o transporte, então ela vinha para o Brasil, pegava açúcar, levava para a Europa e ela monopolizava mesmo essa rota e ela fazia a dinâmica dessa rota de açúcar brasileiro. Além disso, a gente vai ter, além dessa entrada do capital holandês para o desenvolvimento do açúcar, do transporte para o desenvolvimento do açúcar, a gente vai ver que o refino era muito. A maioria do refino do açúcar era feito por parte dos holandeses e distribuído por toda a Europa. Então é impensável imaginar o eixo o eixo e o êxito do açúcar brasileiro no Brasil sem os holandeses. Porém, então, presta atenção no que eu estou falando. Portugal e Holanda eram dependentes, eles eram comerciantes. E daí a gente tem a Espanha. Os holandeses eles eram fortes rivais espanhóis, pelas províncias dos Países Baixos serem pertencentes aos Habsburgos. E o rei da Espanha na época, Felipe II, que era o rei da Espanha, ele era católico. E como a gente viu que os judeus e calvinistas se instalavam na Holanda, e o Habsburgo, né, a dinastia Habsburga, tinha uma tolerância religiosa, deixava essa autonomia religiosa para as pessoas, né? Então não bate, tipo, você tem um super católico fervoroso que vai ser o rei da Espanha, Felipe II, e você tem outro rei, o Habsburgo, que deixa a geral escolher sobre a religião, entendeu? Então eles tinham uma rivalidade entre si justamente por essa questão religiosa. Então, a Holanda, a partir dessa intolerância religiosa, né, entre esses dois países, ela se desvencilha da Espanha. E com esse desvencilhamento, a gente vai ter Holanda versus Espanha, só que Holanda e Portugal era truta. Então deixa aí essa informação. Em 1578, eu não sei se eu coloquei, presta atenção nisso que eu tô falando, porque eu não escrevi. Então é isso. Em 1578, a gente vai ter a morte do Dom Sebastião no norte da África. Quem é Dom Sebastião? Dom Sebastião, ele é um rei português que ele vem após um grande período de crise de Portugal. Então, é a mesma coisa que vir um outro presidente do Brasil pós-Bolsonaro. Todo mundo vai botar esperança nele para que seja melhor, entendeu? Porque pior que o Bolsonaro não rola. Tá entendendo? Então, o Dom Sebastião é um rei é um rei de Portugal que vem pós um grande período de guerra. Então, todos os portugueses botavam muita fé nesse Dom Sebastião. Ele era o rei belíssimo, que botava para quebrar mesmo em Portugal, era maravilhoso. Então, esse rei Dom Sebastião, ele morre no norte da África, decorrente de uma guerra, e Portugal, a partir da morte desse rei, ela vem de um processo de crise, que Dom Sebastião seria o salvador, né? Com Dom Sebastião morrendo, o que que a gente pensa? É uma monarquia, então vai ter um sucessor. O sucessor do Dom Sebastião era um tio-avô dele. Se é tio-avô, já tá mais velho que ele, entendeu? Que é o Dom Henrique. E esse Dom Henrique, ele não tem filho. Então ele assume o, o trono português, porém ele morre logo após. Então a gente ainda continua com a desestabilidade política, destabilidade total, assim, de Portugal, justamente por isso. Então, Felipe II da Espanha, que briga com a Holanda, como eu já disse, ele quer o trono português. Por quê? Porque ele é primo de segundo grau de Dom Sebastião. A gente vai ver uma resistência, primeiramente, né, dos portugueses com relação a assumir o trono. Porém, ele vem mesmo assim, né, com uma pressão militar muito grande e Portugal ele percebe que não vai conseguir resistir a Dom Felipe assumir, Dom Felipe II assumir. E uma parte importante da nobreza de Portugal se propõe a negociar Dom Felipe II. Então nasce a União Ibérica. Dom Felipe II, ele assume o trono de Portugal, ele vira Dom Felipe I, ele continua no trono da Espanha como Dom Felipe II, e junta os dois, Portugal e Espanha, tá aqui, ó, que eu fiz, União Ibérica. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que Portugal era amigo da Holanda e dependia da Holanda para o desenvolvimento do comércio do açúcar.
E daí o rei da Espanha, que era rival da Holanda, assume o trono de Portugal. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ter uma desestabilidade econômica com relação a Portugal e Holanda a partir de agora. Vocês entendem? Então, a gente vai ver que isso vai dar muita treta. Em 1602, agora eu vou contextualizar a Holanda de novo. Em 1602 e 1603, mais ou menos, a gente vai ver que a Holanda, ela vai fundar a Companhia das Índias Ocidentais. O que que é essa Companhia das Índias Ocidentais? Essa companhia é uma companhia de comércio, é uma companhia comercial que vai ter como proposta o fortalecimento de armas, de tudo que eles podem fazer para eles atacarem uma área colonial qualquer, que eles se interessarem e fazer negociações com o próprio dono do lugar. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que tem uma criação de uma companhia de comércio em São Paulo. Então, vai sair uma tropa de gente de São Paulo, uma galera toda armada, toda muito bem equipada, muito bem sustentada. Vão vir aqui para o Mato Grosso do Sul, vão falar para todos os comerciantes do Mato Grosso do Sul. A gente vai comprar somente de vocês a partir de agora e vocês vão ter que vender somente para a gente. O que que essa galera vai fazer? Esses comerciantes do Mato Grosso do Sul não vão fazer nada, né? Porque é isso, não tem equipamento, não tem nada, então vão deixar. Então é como se eles estabelecessem essas companhias das Índias Ocidentais se estabelecessem para um monopólio. A gente tinha essa companhia das Índias Orientais já, que daí ela tem o monopólio do comércio no continente oriental, que vai ser aquele território da Índia ali. E das Índias Ocidentais, ela vem com o intuito de estabelecer comércio com a América, né? Brasil, todo esse território português e espanhol. É, Então é isso. No Oriente, eles fazem, como eu já disse, eles fazem negócio com os produtores de especiarias, que vão ser grande parte português também. E daí eles vão ter o domínio da rota comercial, essas companhias das Índias Ocidentais e Orientais. Então, os holandeses, eles têm acesso a isso e os portugueses ficam sem entender nada. Tipo, eles vão ter acesso tanto no Oriente quanto no Ocidente. Os portugueses ficam sem entender nada, mas não falam nada. E os da Espanha também. Ela tem uma acomodação com relação a esse acordo. Uma vez que era por boa parte desse comércio era português, né? O que que eles vão fazer? Essas Índias eram fortíssimas, não tem o que fazer. Eles não tinham, eles também estavam devastados, mesmo tendo a União Ibérica, mas eles não tinham muito como reagir. Então, tendo em vista toda essa fragilidade, os portugueses e espanhóis, eles vão dar uma trégua dos 12 anos, é chamada, com relação a, a, a essas questões comerciais. Então, por 12 anos, eles não podiam fazer nada. Então, os espanhóis e os holandeses, eles vão ficar de boa nesse período, e os portugueses. Então, o comércio da Holanda, ele vai acontecer numa boa. Em 1618, gente, eu mudei de slide aqui, mas eu estou contextualizando para vocês, tá? Antes de falar de 1618, vamos supor que a gente ainda está nessa trégua dos 12 anos. Então, a gente vai ter um embargo, além disso, a gente vai ter um embargo espanhol aos comerciantes holandeses no Brasil. Então, a Holanda, ela vai iniciar em 1578 uma luta de independência em relação à Espanha, como eu já disse. Então, a Holanda e a Espanha, elas ficaram as próximas décadas presas a esse conflito, o que também auxilia para toda essa rivalidade. Então, é, e chega um momento, depois dessa trégua, que vai ter a proibição, os comerciantes, né, eles vão proibir que os holandeses façam comercialização do açúcar brasileiro. E daí, a partir disso, a gente vai ter essa criação da West Indian Company, que vai ser Companhia das Índias Ocidentais, que eu já falei. Então, eles ficam 13 anos com essas companhias fazendo comércio no Oriente e no Ocidente. Mas, porém, em 1618, a gente vai ter a Guerra dos 30 Anos estourando na Europa. Então, de novo, a Espanha e a Holanda, elas vão ser rivais, porque vai ser essa guerra, ela vai se dar principalmente entre católicos e protestantes. A Espanha era
excepcionalmente católica. A Holanda é protestante. Então, essa trégua, ela permanece pelos 12 anos, porém ela não vai ser renovada. Então, o comércio ele vai ser proibido novamente em 1621. Então, em 1621, a gente vai ter a fundação dessas Índias Ocidentais. Aqui estava em vigor anteriormente. Eu falei um pouco errado, eu confundi aqui. A que estava em vigor dessa trégua dos 12 anos é a Companhia das Índias Orientais, que é comércio somente com as Índias. Com a Índia, é somente com a Índia. E daí, em 1621, como tem a Guerra dos 30 Anos, essa rivalidade Espanha e Holanda se renova, a gente vai ter em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais entrando em vigor aí. Então, a partir dessa Companhia das Índias Ocidentais, o interesse já é o Brasil. Então, em 1624, essa companhia, ela ataca Salvador, pelo fato de Salvador ser a capital do Brasil na época, ser o centro administrativo, né, consequentemente a capital do Brasil, e ser o segundo produtor de açúcar do Brasil. Aqui é só um mapa para vocês, para mim mostrar para vocês, né, o domínio dos portugueses, as rotas para a Índia, para vocês verem que Portugal ela tinha domínio aqui, né, ó. Tudo isso aqui, tudo laranjinha é Portugal. Daí aqui, ó, portos europeus em desenvolvimento. Aqui é a Holanda, Holanda por aqui. Maioria é Portugal, então é interessante, né, fazer comércio com Portugal. E daí aqui, ó, invasão holandesa, a primeira invasão ela se dá em Salvador. Justamente por Salvador ser capital administrativa do Brasil, e o segundo produtor de açúcar, né? Então, os holandeses, eles vão entrar na Bahia. Com a entrada dos holandeses na Bahia, a gente vai ter que os colonos que eu falo é senhor de engenho, pessoas que moravam no local, portugueses, tá? É, esses colonos, eles recuam para o interior do Brasil, do país, eles recuam, e os holandeses invadem o litoral, né? Então, quando esses colonos, eles recuam para o interior do Brasil, diferente da Europa, que era um campo aberto, o Brasil, ele era fechado de mata, de florestas. Esses colonos, eles vão criar estratégias que vão ser denominadas de arraial do interior, eles vão se organizar dentro dos arraiais do interior para pegar esses holandeses. Então, nesse período, os holandeses que estão introduzindo, entrando na Bahia, né, começando a se instalar no Brasil, eles vão ver que vão acabando os recursos deles, porque eles atacam os colonos que estão mais no entorno, né, mais dentro do Brasil, e esses colonos eles atacam de volta, só que com estratégias que os holandeses não imaginavam, entendeu? Então vai acabando os recursos dos holandeses, vai acabando toda essa estratégia política que eles tinham. Então, as tropas holandesas, elas esgotam os recursos e a Espanha e Portugal, eles vão cercar os holandeses e em 1625 eles são expulsos e vão embora. Então, a gente vai ter a reação portuguesa à invasão 3.0. Porém, esses holandeses, eles não vão voltar para a Holanda. Por ser um interesse comercial, a Companhia das Índias era controlada por comerciantes, eles ficam aqui. Então, eles vivem de pirataria no Atlântico, invadindo uma ilha aqui, outra ilha aí, e voltam para o Brasil. E eles vão ter, dentro dessa invasão, né, no Atlântico, eles vão acumular muita riqueza. Ouro, prata, tudo, todas essas índias que era controlada pela Espanha ou Portugal no Oceano Atlântico, vai ser invadida piratamente, não com interesse de ocupação, pelos holandeses. E daí, após isso, a gente vai ter o segundo ataque, que vai ser holandeses em Pernambuco. Pernambuco, diferente da Bahia, ela vai ser o maior produtor de açúcar do Brasil. Ela era uma capitania hereditária, então ela vai ter uma certa autonomia administrativa e ela vai estar mais vulnerável ali. Então, a gente vai ter essa invasão holandesa em Pernambuco, que vai ser estabelecida em algumas fases. Em 1630 a 1635, a gente vai ter a chamada fase de conquista, que é quando os holandeses eles tiveram que enfrentar os senhores de engenho pernambucanos, que resistiram ao máximo,
e temeram a perder suas propriedades para os invasores. Fase de conquista. Fase de acomodação. Esses senhores de engenho que temiam perder as propriedades, perderam ou se empobreceram grandemente, que não deram conta de sustentar essa propriedade. Então, de 1635 a 1644, a gente vai ter a fase da acomodação, que é os holandeses se puseram mais forte e fizeram leis mostrando aos senhores de engenho que eles não perderiam seus privilégios e nem as terras. Então, o rolê é assim, a mesma coisa, imagina os holandeses chegando em Pernambuco, mais especificamente a Olinda, por isso que Olinda de Holanda, e falando assim: olha, a gente só quer fazer comércio com vocês, a gente não quer a terra. A gente quer a terra, mas para uma autonomia comercial, para um monopólio comercial. Então, se vocês ficarem quietinhos, a gente não vai tirar os privilégios de vocês e não vai tirar nem as terras de vocês, mas vocês vão ter que fazer comércio só com a gente. Vocês topam ou não topam? Ah, topa, né? Fazer o quê? A, a metrópole portuguesa não estava dando conta de sustentar essa invasão, então tem que fazer com quem está ali. Então eles topam e isso auxilia para a fase da acomodação. No primeiro momento a gente não vai ver que a Espanha e Portugal eles não vão vir para ajudar, que nem vieram na primeira invasão, e a gente vai ter dentro disso uma crise que vai se instalar no Brasil, que vai ser a queda dramática da produção de açúcar, uma quantidade, justamente por essa fase de conquista, por essa perturbação política que estava passando na época no local. Então, a gente vai ter uma queda da produção de açúcar, a gente vai ter muito escravo fugindo, muitos africanos fugindo, muitos quilombos se formando, Zumbi do Palmares funda nessa época, muita resistência política de ambas as partes. É, então, esses colonos, como eu já disse, eles vão optar por uma negociação com os holandeses, visto toda essa crise, mas eles vão ver que eles não têm dinheiro. Dentro dessas questões, dessa crise, para uma administração melhor, Holanda manda um dos seus governantes para governar Olinda, Pernambuco. Então, em 1637, eles mandam João Maurício de Nassau para governar o Brasil holandês. Primeiramente, ele chega com muito dinheiro da companhia, né, da Companhia das Índias Ocidentais, para emprestar aos senhores de engenho pernambucanos. Nassau, ele vai ficar reconhecido justamente por esse empréstimo, por essa empatia que ele tinha, né, com o desenvolvimento do comércio, emprestar dinheiro para os colonos portugueses, né, como um rei humanista. Então, eles não deixavam, além desse empréstimo de dinheiro, né, para a reconstrução dos territórios de engenho, ele não deixava seus soldados violentarem os nativos, que vai ser os indígenas. Ele construi a cidade holandesa Maurícia. Então, ele abre também a primeira sinagoga do Brasil. Ele vai ter um desenvolvimento científico também aqui. Ele vai abrir o primeiro observatório astronômico do Brasil, da América mesmo em si. A gente vai ter repercussões culturais, que é durante a permanência no Brasil, Nassau, ele vai acolher 46 sábios, entre cientistas, artistas e artesãos, médicos, autores, justamente para esse desenvolvimento cultural do Brasil. Se investia muito na medicina da época, nas pinturas da época, né? Então a gente vai ter uma reverberação política e social, assim, né? Mesmo ele sendo chamado de rei humanista, ele defendia muito essa integração da sociedade, mas ele não vai fazer nada para o fim da escravidão, para o fim do genocídio da população africana, para o fim do genocídio da população indígena. Então, essas repercussões culturais, quero que vocês saibam que elas vão ser restritas para os brancos, elas vão ser restritas para os ocidentais. Elas não alcançam os africanos e nem os indígenas, entendam isso. Dentro desse desenvolvimento, né, do Maurício do Nassau, essa concessão, né, a gente vai ter uma negociação entre os colonos e os holandeses, os senhores de engenhos holandeses, por 10 anos. Então, beleza, 10 anos. Deixa eu só ver um negócio. Então, de 1637 a 1600 não, de 1630, que é a data da invasão, até
640. Então, 10 anos, não, como Portugal e Espanha não estavam nem aí, não tinha condições de vir tirar os holandeses daqui, então ele se estabelece por 10 anos. 10 anos tinha um acordo que os holandeses podiam ficar no Brasil. É, é interessante que nesse meio tempo, em 1644, a gente vai ter o fim da União Ibérica. Com o fim da União Ibérica, os portugueses eles se separam dos espanhóis e ele inicia um movimento de reconquista em Portugal. A gente já tinha Dom João IV, já não era mais Dom Felipe I. Ele vai ser o primeiro rei da dinastia de Bragança, ali com esse restabelecimento de Portugal. Dom João IV, ele tinha que combater essas três frentes de conflitos, que eram os holandeses, que tinham tomado boa parte das terras de Portugal, no Oriente, que daí eram as Índias, né? Especiarias, como eu disse. Os holandeses que estavam no Brasil e a fronteira luso-hispânica que tinha que ser protegida para os espanhóis não invadirem Portugal. O que que esse Dom João IV faz? Bom, tenho três tarefas a fazer. Eu tenho que retomar as Índias, eu tenho que retomar o Brasil e eu tenho que proteger a fronteira. O que que é mais favorável para mim? O Brasil está crescendo. O Brasil, ele está num período de expansão territorial. Ele é uma nova colônia, então ele pode expandir ainda mais. A Índia já foi. Especiarias nas Índias já foi. A gente não tem mais tentação para dar toda aquela volta no em torno de África. Lembra que eu falei nas primeiras aulas? Para chegar nas Índias e fazer comércio. E os espanhóis já estão aqui, né? Vou ter que proteger de qualquer jeito. Então ele escolhe, Dom João IV, ele dá prioridade para as duas últimas, que é proteger o Brasil e proteger os espanhóis de invadirem Portugal. Dentro disso, ele vai proteger a fronteira portuguesa e ele decide reconquistar o Nordeste brasileiro, deixando as terras portuguesas no Oriente. Então ele abre mão da Índia. Ele quer o Brasil. Então, ele diz dentro disso, né, que vocês vão ver em alguns vestibulares, que o Brasil ele passa a ser a vaca leiteira de Portugal. Então, a partir disso, a gente vai ter a Reconquista Portuguesa, que o Brasil passou a ser importante dentro do Império Português. Então, a gente vai ter a Reconquista 4.0. Então, Dom João IV ele vem justamente para reconquistar essa parte do Brasil, né? Essa, esse território brasileiro. Então, em 1644 a gente vai ter com esse intuito, né, do Dom João IV de conquistar o Brasil, a gente vai ter algumas repercussões também. Em 1644, a gente vai ter o afastamento de Nassau, justamente por a companhia entrar numa crise, e essa companhia, pela Europa estar numa crise, né, a companhia entra numa crise, ela tem que cobrar os empréstimos que foram feitos aos senhores de engenho pernambucanos. Então, isso gera um desânimo. Tipo, na sala ele dá muito dinheiro e depois chega um momento ele quer cobrar esse dinheiro que não era para ser cobrado. Então, isso gera uma desestabilidade política também. Dom João IV, dentro disso, ele tenta comprar o Nordeste de volta, né? Da Oeste, da companhia, porém ele mantém o negociador português na Holanda. E em 1645, justamente por essa instabilidade política, a gente vai ter a insurreição pernambucana, que é quando os senhores de engenho eles voltam contra os holandeses para evitar perder suas propriedades por dívidas. Porque é isso, já estavam com empréstimo ali devendo para a galera. Os senhores portugueses, né? A companhia cobrando todos esses empréstimos. Maurício de Nassau já não é mais o queridão de todos. Então é isso, vamos se juntar e vamos tirar esses holandeses daqui, que daí ninguém paga nada. Então, a gente vai ter essa expulsão, essa revolta 4.0, que é outro período, 1644 a 1654, que é a fase de expulsão, 9 anos de conflito. Então, internamente, os holandeses eles perdem o apoio dos senhores de engenho e, ao mesmo tempo, o rei português ele esgota as negociações com os acionistas da companhia. 1649, a gente vai ter a Batalha de Guararapes e 1654, a Batalha da Campina da Taborda, que é o que define a ruptura e a expulsão dos holandeses do litoral brasileiro de Pernambuco, mais especificamente. Então, é quando a esquadra de alto mar portuguesa, ela expulsa os holandeses do Nordeste brasileiro. Dentro disso, a gente vai ter algumas consequências da invasão holandesa. Uma das consequências, quando eu falo aqui, ó, não, vamos aqui.
Um dos países que estavam se desenvolvendo na Europa muito grandemente é a Inglaterra. A Inglaterra era contra a Espanha. A Inglaterra está querendo desenvolver outra coisa e ela é contra a Espanha. Então, quando a gente tem o fim da União Ibérica, a Inglaterra vai e se junta a Portugal. Fala assim: olha, a gente tem uma das maiores centros de navegação, maior frota marítima que vocês podem imaginar da Europa. Então, a gente pode ajudar vocês a expulsar esses holandeses e ajudar também na batalha contra a Espanha. Vocês topam? Topamos. Mais pra frente eu vou falar como que é essa negociação. Então, vocês topam? Topamos. Então, beleza, bora lá. Então, nessa expulsão aqui, ó, Batalha de Campina do Taborda, a gente vai ter que a Esquadra de Alto Mar Portuguesa, ela só consegue expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro por conta da Inglaterra, por conta dessa, dessa fortalecimento da Inglaterra com relação a Portugal e esse auxílio também, né? Então, a gente vai ter algumas consequências da invasão holandesa. Eu não anotei aqui, mas vocês anotem aí. Primeira consequência: a Portugal fica completamente dependente da Inglaterra após essa expulsão, justamente por essa ajuda, por esse auxílio. A Inglaterra ela estava desenvolvendo a revolução, a revolução industrial não, ela estava desenvolvendo a indústria, os reis e tudo mais. Então, Portugal fica extremamente dependente da Inglaterra nesse período, entendeu? Beleza. A outra consequência, os comerciantes, né, holandeses, da Companhia das Índias, eles levam a produção de açúcar que eles aprenderam no Brasil para as Antilhas holandesas. Então, a gente vai ter uma concorrência do açúcar a partir de agora. Não é só o Brasil que produz, essas Antilhas holandesas também vão produzir. É, o outro é outra consequência, a gente vai ter a queda do preço do açúcar também, justamente por essa concorrência. E outra coisa é o fortalecimento da expansão para o interior. Com essas invasões no litoral, Portugal percebe um rolê, que é a gente precisa ocupar o território brasileiro mais para o interior. Não adianta a gente ficar só no litoral. Se a gente ficar só no litoral, a gente vai perder as terras. Vamos ocupar para o interior. Então, a gente vai ter o fortalecimento da expansão para o interior, justamente. A gente vai ter os bandeirantes aí também surgindo, que a gente vai falar nas aulas seguintes. Justamente por essa necessidade de ocupação. Entenderam, galera? É isso a aula de hoje. Espero que tenha ficado bem evidente para vocês. Se tiverem alguma dúvida, me falem. Não tem recomendação de livro nem de filme, então vocês estão livres de mim. Se alguém tiver muito interesse por esse tema, me chama, que eu acho que eu posso recomendar algumas coisas. Mas, por hoje é só. Fechou? Espero que todo mundo fique bem. Se tiver qualquer dúvida, como eu já disse, me chama. Beijos, beijos, até mais, galera.